Olá pessoas, Jason aqui e hoje eu te conto a incrível história do xadrez e a genialidade do sábio Cissa. Eu já trouxe aqui no canal a curiosa história do baralho, que tem muito em comum com o nosso calendário. Vou deixar aqui no card para quem não viu ou queira rever depois desse vídeo. Hein? Então já deixa o like, se inscreve e ative o sininho para ser notificado toda vez que sair vídeo novo aqui no canal. E comenta, você sabe jogar xadrez? Como aprendeu? E sem mais enrolações, bora para esse super vídeo! Para começar, deixa eu contar como e por que eu decidi aprender a jogar xadrez. Tudo começou assistindo o filme do X-Men no confronto final de 2006, onde os mutantes estavam sendo orientados a tomarem a cura para o Gene X, que segundo o governo prometia torná-los normais. Obviamente Magneto não gostou nada disso e formou um exército de mutantes para atacar o depósito onde eram fabricadas e administradas a cura aos mutantes que desejassem voltar ao normal. Muitos dos X-Men do professor Xavier também não aceitavam essa promessa do governo de cura para mutantes, já que o Gene X era um dom e não uma doença, que deveria ser curada. Eles acreditavam que seus dons deveriam ser usados com responsabilidade para fazer o bem, mas sabiam também que Magneto só queria uma desculpa para atacar e iniciar a dominação dos humanos normais pelos mutantes. Resultado? Na parte final do filme, os X-Men surgem para impedir a chacina do exército de mutantes liderados por Magneto contra os médicos da cura. Foi nessa hora do quebra-pau começar que Magneto autorizou acabar com tudo e com todos que se colocassem em seu caminho. Mas aí, depois da grande massa dos mutantes correr para a briga contra os X-Men, Magneto impediu Pyro, Psylocke e alguns outros bem selecionados e disse que ele deveria esperar um pouco, porque no xadrez, os peões vão na frente. Como eu nunca tinha visto nem de perto alguém jogar xadrez, essa frase do Magneto entrou na minha mente e no meu coração, que mesmo hoje, quase 20 anos depois, eu nunca esqueci desse filme e dessa história. E não sosseguei até aprender as regras e a jogar xadrez, para por fim entender o que o Magneto quis dizer. A fascinante história do xadrez, a lenda de Cissa. Basicamente, o tabuleiro e as peças do xadrez representam dois reis e suas tropas em batalha, para ver no final quem dominará sobre quem. Mas como surgiu esse jogo? Quais as regras? Quem vence? É o que eu vou te contar a partir de agora. A origem do xadrez é tão antiga que se perde no tempo. Acredita-se que tenha surgido na Índia por volta do século VI, com o nome de chaturanga. Mas a forma como essa história é contada eu considero no mínimo genial, e é aqui que entra a lenda de Cissa. A lenda nos conta que certo dia o rei da Índia, entediado, convocou os sábios do seu reino e arredores, prometendo que quem inventasse algo tão bom que o tirasse daquele tédio, poderia pedir qualquer pagamento. E teria sido nesse ponto que apenas alguns dias depois, Cissa, um dos mais renomados sábios da corte indiana, teria apresentado ao seu rei o jogo de xadrez praticamente como o conhecemos hoje. Um tabuleiro com 64 casas e 2 exércitos de 16 peças de cada lado, disputando o mesmo território. Cissa então explica as regras ao rei, que fica fascinado com a complexidade do jogo desde a primeira partida, pois o jogo simulava uma batalha que só poderia ser vencida com estratégia e inteligência, dignos de um rei experiente e poderoso. Muito grato pelo jogo, o rei pediu que Cissa escolhesse sua recompensa: dinheiro, ouro, joias, propriedades. Nada disso interessava ao sábio Cissa, que com um sorriso enigmático fez um pedido muito modesto. Ele pediu à sua majestade apenas grão de trigo. Ele disse: usa no tabuleiro do jogo, meu rei, coloque 1 grão de trigo na primeira casa, 2 grãos de trigo na segunda casa, 4 grãos de trigo na terceira casa, 8 grãos na quarta casa e assim sucessivamente, sempre dobrando o número de grãos da casa da frente em relação à casa anterior, até que todas as casas do tabuleiro tenham sido preenchidas com os grãos de trigos correspondentes. Lembrando que o tabuleiro tem 64 casas, mas ainda assim o rei, achando que era um pedido muito simples, ele concordou em pagar o que Cissa pediu. O problema? Ao pedir que calculasse o número de grãos de trigo que seriam necessários para o pagamento de Cissa, o rei foi notificado que eram de uma magnitude gigantesca.
Só para termos uma ideia, na 10ª casa já seriam precisos mais de 1.000 grãos de trigo. Na 15ª casa já passaria de 16.000 grãos. E na 20ª, ainda menos de um terço do tabuleiro, seriam necessários mais de 500.000 grãos. Na 32ª casa, apenas metade do tabuleiro já passaria de 1 bilhão de grãos de trigo. Até a casa 64, o número de grãos necessários seriam tão astronômico que não havia trigo suficiente no reino nem no resto do mundo para pagar essa recompensa que o Cissa pediu. Só a nível de curiosidade, daria mais ou menos uns 18 quintilhões de grãos para preencher as 64 casas do tabuleiro do xadrez. Só não sei o que Cissa faria com todos esses grãos de trigo, não é mesmo? E essa lenda nos mostra que desde sua possível origem, o xadrez é um jogo que tem por principal objetivo desafiar nossa mente, nosso raciocínio lógico, com a capacidade de conseguirmos prever consequências e estratégias dos nossos adversários. A partir daí, vemos que o xadrez já nasce para ser diferente e mais desafiador do que a maioria dos outros jogos de tabuleiro que vieram antes e depois dele. E assim o jogo de xadrez se espalhou pelo mundo, se adaptando às diferentes culturas, mas sempre mantendo sua essência. O jogo de xadrez não nasceu pronto, mas adaptou-se e se transformou ao longo dos séculos. Em cada local e em cada época, o xadrez reflete a cultura dos jogadores, como o próprio chaturanga, que é um ancestral do jogo de xadrez que conhecemos hoje. Regras básicas do xadrez: o objetivo do jogo é subjugar o rei adversário, dar checkmate. Toda vez que colocamos o rei adversário em perigo, devemos anunciar o ataque dizendo cheque. Se o adversário não puder salvar nem fugir com seu rei, checkmate e fim de jogo. As peças brancas sempre iniciam a partida. A dama ou rainha sempre começam na casa da sua cor e o rei na casa de cor oposta. E a posição inicial das peças da esquerda para a direita, na primeira fila, é torre, cavalo, bispo, rainha ou dama, rei, bispo, cavalo e torre. Na linha logo à frente, os 8 peões, um do lado do outro. Movimento das peças. Peça tocada tem que ser movida, exceto se o movimento for impossível. Nada de voltar lances. Cada jogador só pode fazer um lance por rodada, salvo em algumas exceções que falarei mais adiante. A única peça que pode pular por cima das outras é o cavalo, mas todas só podem ser movidas para uma casa vazia. O jogo tem 6 peças diferentes. As 2 torres se movem para frente e para trás, para a direita e para a esquerda, quantas casas quiser e puder, desde que o caminho esteja livre. Os 2 cavalos se movem L, ou seja, 2 casas para frente ou para trás, seguido de uma casa para a direita ou esquerda, ou uma casa para frente ou para trás e 2 casas para a direita ou esquerda. O cavalo é uma das peças mais importantes para encurralar o rei adversário e capturar peças do oponente. Os bispos se movem em diagonal quantas casas quiserem e puderem, desde que o caminho esteja livre. Cada bispo só anda pelas casas da cor onde começam, uma nas casas pretas e o outro nas casas brancas. A rainha ou dama é uma das peças mais importantes porque se move em qualquer direção e quantas casas quiser, desde que o caminho esteja livre. Ótima peça para emboscar o rei e capturar peças adversárias, principalmente em parceria com os cavalos. O rei deve se manter o mais longe possível da batalha principal, se escondendo sempre que possível atrás de seus subordinados, porque se ele for subjugado é checkmate e fim de jogo. O rei se move em qualquer direção, mas apenas uma casa por vez, desde que o caminho esteja livre. O rei tem um movimento especial, o roque, que troca de lugar com a torre. Para fazer esse movimento, o rei e a torre não podem ter sido movidos antes, sem peça entre eles e sem o rei estar ameaçado. Movimenta-se o rei 2 casas em direção à torre e passa a torre para o outro lado do rei. Esse movimento ajuda a esconder o rei e é o único movimento que se pode mover 2 peças da mesma cor na mesma rodada. Também, esse movimento só pode ser feito uma única vez por partida nas peças de cada cor. Os 2 reis nunca podem se encontrar, devendo haver pelo menos uma casa entre eles. O peão, embora muitas vezes menosprezado, nas mãos de um jogador habilidoso, inteligente e estratégico, pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota do seu jogador. Os peões andam para frente, uma casa por vez ou 2,
no primeiro movimento e as casas da frente estiverem livres, mas só pode fazer capturas em diagonal, ficando preso se tiver uma peça na sua frente, impedindo seu progresso. Porém, se o peão cruzar todo o tabuleiro e chegar na última linha, ele será automaticamente promovido por qualquer outra peça que já tenha sido capturada do seu exército, torre, cavalo, bispo ou rainha-dama. Isso muda a perspectiva e as chances a favor de quem conseguiu promover um ou mais dos seus peões. Empates. Não é muito importante o número de peças que seu adversário ou você tem. O objetivo do jogo é dar checkmate no rei adversário. E para isso, só precisa de no mínimo 2 peças contra o rei adversário. Mas o jogo será considerado empatado se o jogador da vez não puder movimentar nenhuma de suas peças ou o movimento de ambos os jogadores se repetir exatamente iguais 3 vezes seguidas. Também considera-se empate se um dos jogadores ficar só com o rei e o adversário não conseguir dar o checkmate nos próximos 50 lances seguintes. Significado das peças. Ao contrário do que possa parecer, algumas peças não são tão claras o que elas representam. O rei representa o rei mesmo, os 2 cavalos representam a cavalaria, os soldados montados a cavalo, assim como os peões representam os soldados rasos a pé, infantaria. Já a rainha ou dama representa o capitão, o mais experiente soldado que lidera todo o exército para proteger seu rei e subjugar o rei do exército adversário. Os bispos representam o clero, e as torres representam as fortificações, arqueiros, lanceiros e canhoneiros. E essa é a incrível história do xadrez e da lenda de Cissa. Você já conhecia essa história impressionante? Deixa nos comentários que eu quero saber e vou dar coraçãozinho, combinado? Lembrando que deixei no card a história do baralho, que também é magnífica. E se curtiu o conteúdo, não deixe de clicar no like, se inscrever e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos lançamentos do canal. Beleza? Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. E até mais!